Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um case de sucesso da solução Unify aqui no nosso canal oficial da Ubiquiti Brasil no YouTube. Antes de apresentar o case de hoje, deixa eu ir rapidinho fazer o convite para vocês participarem dos nossos grupos da comunidade, dos nossos canais de suporte. A gente tem o nosso fórum em português hoje no Brasil. O fórum é aí o canal oficial para você responder suas dúvidas, né? Todas as dúvidas registradas ao longo dos anos vocês vão encontrar aqui no nosso fórum, fórum-pt.ui.com. Eu vou deixar o link de todos esses canais na descrição aqui do nosso vídeo. Né? Para quem gosta de Facebook, tem lá o nosso grupo Ubiquiti Redes Unify, onde o pessoal gosta lá, costuma postar fotos dos projetos de Unify, então vocês também têm a opção de participar no Facebook. A gente tem o nosso blog oficial de Unify no Brasil, onde a gente publica cases escritos, onde a gente tem artigos de produtos na especificação do portfólio, onde a gente tem a nossa base de conhecimento hoje em português, em formato de artigos, então a nossa KB hoje está concentrada, né, dentro desse blog, e o canal no YouTube, onde você provavelmente está vendo esse vídeo, né, tem hoje uma quantidade bem grande aí de conteúdo dos mais diversos sobre produtos, né, videoaulas de wireless, de Wi-Fi, num contexto geral, ok? Muito bem, apresentados aí os canais, vamos para a apresentação aqui de hoje, o case. A gente está falando aí então da Clínica de Olhos Nações em São Paulo. Eles têm 3 unidades em São Paulo e eles precisavam interconectar essas 3 unidades, fazendo parte de uma única rede, né? E para isso eles usaram o Unified Dream Machine Pro, que é um produto recém-homologado no Brasil, recém-lançado aí nos Estados Unidos. Eu vou falar mais dele na sequência. Então, só para contextualizar aqui um pouco melhor o projeto, né? Então, a Clínica de Olhos Nações de São Paulo tem as 3 unidades que eu já comentei. O objetivo deles, então, nesse projeto que foi executado pelo pessoal da L3TI, que é o integrador de São Paulo, especializado em Unify, que tem vários outros cases publicados com a gente aqui nos nossos canais, no blog e também no canal aqui YouTube. O objetivo era interconectar essas 3 unidades via VPN, usando um roteador com capacidade para essa configuração. No caso, eles usaram o DM Pro, que também é controladora, eu vou falar na sequência dessa característica de roteador mais controladora, e também melhorar a rede Wi-Fi. Eles tinham já um Wi-Fi numa unidade, eles expandiram isso nas demais unidades, então eles optaram aí pelos APs Unify para ter aí a gerência centralizada, né, tanto do Wi-Fi como dessa solução de interconexão aí das unidades remotas, ok? Então, falando um pouco aí de produtos, né, aqui a gente vê as 3 unidades, unidade matriz, unidade Mauá, unidade Marechal. Eles usaram nesse projeto 7 APs Unify, 4 em uma unidade, 2 em outra unidade, 1 numa outra unidade, e 3 roteador, appliance, controladora e roteador, é um all-in-one, vou falar do equipamento exatamente aqui na sequência desse slide, um em cada uma das unidades. Então o DM Pro foi o roteador de borda de cada uma das unidades, a gente vê isso aqui, ó, o DM, o DM e o DM, né, e ele foi usado justamente para fazer a interconexão desses sites remotos através de VPN. Né? A grande vantagem da solução Unify é essa gerência centralizada que vocês estão vendo aqui. Então, todos os sites ficam organizados, né, cada um no seu respectivo agrupamento lógico. Então, se você tem 2 APs, 20, 200, não faz diferença, a gerência vai ser a mesma de todo o seu ambiente, né? Uma alteração de configuração num site qualquer vai ser provisionada em lote para todos os APs, tenha você 20 ou 200 APs, então é uma solução fácil de escalar, né? Se amanhã essas unidades precisarem crescer de tamanho, dobrar a quantidade de APs, quadruplicar a quantidade de APs, fica fácil de gerenciar isso pelo software da controladora, que é 100% gratuito. A solução Unify ela é muito atrativa para ambientes aí de médio porte, porque ela não tem nenhum custo de licença. E você tem essa gerência simplificada, você não precisa ter um inventário, um controle de IPs, né, de IPs de gerência, para acessar individualmente cada um dos seus ativos e fazer a gerência da sua rede local. E o interessante também é que a solução Unify é modular. Então, por exemplo, nesse case eles já tinham lá a infraestrutura de switch, né, então você não precisa necessariamente usar APs Unify, switches Unify e roteador Unify. Mas se você quer usar só os APs Unify para Wi-Fi, você pode mantendo switches e roteador de terceiros. Se você quer usar só APs Unify e switches Unify para gerenciar a rede de acesso, tanto Wi-Fi como cabeada,
você pode usando o firewall que o seu time já é especializado ou que você já tenha lá no seu projeto. Então a solução é modular, você pode combinar ou não os diferentes perfis de equipamentos no seu projeto, isso não é uma restrição. Claro que quanto mais ativos Unify você tiver, do ponto de vista de gerência, né, mais centralizado, isso vai ficar mais fácil, fica para você. E aí eu vou mostrar na sequência aqui também, é que mesmo eles tendo aí então 3 sites gerenciados em 3 controladoras, no caso o DM Pro diferente, eles continuam tendo a gerência centralizada de todos esses sites através do serviço de nuvem híbrida da Ubiquiti, onde eles enxergam essas controladoras físicas que representam os sites. Okay? Então aqui a gente vê a relação de todos os ativos que eles usaram nessas 3 unidades aí, lá da Clínica de Olhos Nações. Tá? Então vamos falar um pouco aqui do DM Pro e do serviço de nuvem híbrida da Ubiquiti, que é o destaque desse case, na verdade. Né? Bom, a solução Unify é muito flexível em relação ao modelo arquitetural do elemento que controla a gerência da sua rede. Então você faz a gerência da sua rede Unify através de um software, que é o software Unify, 100% gratuito, e você pode escolher de que forma você quer trabalhar com esse software. Então, por exemplo, eu posso baixar esse software na página da Ubiquiti e instalar num servidor ou numa VM que eu dimensionei. Né? Se eu tenho múltiplos sites lógicos, ou múltiplos sites físicos para gerenciar, eu posso instalar uma única controladora num serviço de cloud qualquer que seja, centralizar essa controladora para gerenciar tudo. A gente dá liberdade de você fazer isso. E a gente também tem um outro modelo arquitetural, que é o que a gente chama de modelo de controladoras distribuídas. O que é isso? Para você não centralizar todos os seus clientes num único ponto, numa nuvem de terceiro, por exemplo, qualquer que seja a razão, você pode usar o modelo de controladoras distribuídas em que você faz o seguinte: ao invés de você concentrar N sites lógicos numa única controladora centralizada, num serviço de nuvem, por exemplo, em cada cliente ou cada unidade, então, por exemplo, no caso aqui desse case, cada unidade das 3 unidades da Clínica de Olhos recebeu um Unify Dream Machine Pro, que é uma appliance de rede Unify que combina no mesmo equipamento a função de controladora. Então o software Unify está pré-instalado dentro desse hardware, o software já está lá dentro. Ele também combina a função de roteador, ele é o Security Gateway, então você faz roteamento, SNAT, né, regras de DNAT, você tem um roteador lá dentro, o elemento de borda da sua rede, tudo isso gerenciado pela controladora que já está embarcada dentro dele. Ele também é um switch, ele tem portas LAN para você usar como switch e você pode expandir a sua rede a partir dele. Então, em cada site físico, você vai colocar uma controladora física, né, e essa controladora você pode variar, não precisa ser sempre o UDM Pro, pode ser outro modelo de UDM, podem ser os Cloud Keys, né, de primeira geração, de segunda geração. O fato é que em cada um dos seus clientes você vai ter uma controladora física, então o cliente vai ter a gerência da rede dele sempre local, sem nenhuma dependência de disponibilidade de um serviço de nuvem, qualquer que seja, ou mesmo de uma conexão externa. Então, se a sua conexão com a internet naquele site cair, a gerência daquele site localmente continua disponível, né, e os dados armazenados da gerência eles estão num servidor local, numa appliance local, não mais numa nuvem, num serviço de terceiros, por exemplo. Né? Então você coloca a controladora diretamente aí no seu cliente. E aí quando a gente fala desse modelo, muitas vezes as pessoas perguntam o seguinte: ah, mas Samuel, eu entendi, eu achei interessante esse modelo, porque eu estou colocando a controladora na mão lá do meu cliente, né? Mas o problema é que eu perco a gerência centralizada, que é o grande atrativo da solução Unify, não perco? Não perde. Por quê? Existe o serviço de nuvem híbrida da Ubiquiti em que você faz o seguinte: você vai vincular cada uma das suas controladoras físicas com essa nuvem na sua conta, e você pode colocar também na conta de outras pessoas. Então, por exemplo, na conta de um administrador do departamento de TI da empresa, ele também vai ter essa visão centralizada das controladoras físicas distribuídas, né? Então aí você, quando acessa a nuvem da Ubiquiti, você vai ver exatamente essa tela aqui, ó, do canto inferior esquerdo. Quando você acessa a nuvem híbrida da Ubiquiti, você vê as 3 controladoras que representam os sites, e quando você clica em cada um desses sites, você vai para a página específica da controladora daquele site. Então, o UDM Pro, ele é uma appliance Unify que combina na mesma caixa as funções de controladora de rede, de roteador,
um switch, a gente tem aqui, ó, 8 portas locais, mais uma porta local, 9 portas locais e 2 portas WAN. E ele também é o NVR, aqui tem uma bandeja para HD, ele também é o NVR do sistema de câmeras, né, vídeo monitoramento Unify Protect. Então também aqui você tem, além da controladora Unify Network para gerenciar access points, switches, roteador, você também pode gerenciar câmeras Unify se você for instalar câmeras no seu cliente também. Então ele realmente é uma appliance all-in-one, ele é uma appliance Unify, todas as controladoras Unify estão aqui dentro desse equipamento, tá? E tudo isso basicamente pelo preço de um roteador. Então, você tem as múltiplas controladoras Unify, mais a função roteamento, mais a função switch, tudo isso pelo preço do que seria só a função roteador, basicamente, tá? Então esse é o modelo aí de controladoras distribuídas. Eu também vou deixar aqui no link desse vídeo um outro vídeo onde eu explico detalhadamente a diferença do modelo de controladora centralizada do modelo de controladoras distribuídas. Né? Pode ser que para o seu caso seja melhor a controladora centralizada, pode ser que para o caso de outro seja melhor o modelo de controladora distribuída. Não existe o melhor, existe aquilo que está ou não mais alinhado com o seu modelo de negócio. Os dois são bons aí do ponto de vista de resultados, tá? Em relação ao Wi-Fi, a maioria dos APs que eles usaram, basicamente quase todos, né, eram AP ACLR. O AP LR ele tem uma antena diferente dos APs convencionais. Os APs omnidirecionais convencionais, né, com as antenas embutidas, são antenas do tipo uma chapa metálica, a gente tem chapas dentro da placa. Esse AP ACLR ele tem uma antena com um desenho totalmente diferente, né, uma antena fractal, que a gente chama. Por que fractal? Porque eu tenho forma sobre forma, né, eu tenho esse triângulo maior com recortes triangulares aí na parte de cima. O resultado é que essa antena acaba tendo um alcance melhor do que os APs com antenas convencionais. Só cuidado, né, para não achar que ter alcance maior quer dizer que eu devo trabalhar com células grandes. Sem um Wi-Fi, o segredo para a gente ter sucesso é trabalhar com células menores para entregar as modulações mais altas, as taxas de transmissões mais altas e evitar que clientes se conectem muito distante do AP, porque normalmente o cliente muito distante do AP vai modular baixo e vai prejudicar o desempenho para todo mundo, porque ele precisa de mais tempo para falar. Né? Então, Samuel, se eu preciso trabalhar com células menores, qual a vantagem de eu usar o AP SLR? Então, se o que eu quero, na verdade, não é o alcance longo. Né? O objetivo de você usar esse AP é que numa posição em que você compara o sinal do AP ACLR com o AP AC Lite, por exemplo, você vai ter um sinal melhor com o ACLR. Né? Então isso pode ser interessante para você atravessar uma parede com um melhor nível de sinal, mantendo uma modulação maior, mas claro que o resultado no fim vai depender do survey, você tem que ir lá no local, avaliar o sinal que você vai ter com cada um dos APs, né? Ver qual que te atendeu melhor, mas o AP ACLR ele tem uma antena melhor, então a tendência é você conseguir sinais melhores com ele nas mesmas posições em que você conseguiria sinais piores com os outros APs sem esse modelo de antena. Tá? E aí ele tem todas as outras características dos demais APs, né? Ele é um AP do atual portfólio AC, então ele é dual band, opera em 2.4 e 5 GHz, porta LAN gigabit, porque a gente está falando de padrão Wi-Fi 5, né? A gente vai com certeza ter taxas de transmissão no Wi-Fi superiores a 100 megabits por segundo, então não dá para a porta LAN ser de 100 MB, que aí você criaria um gargalo na sua rede. Né? É alimentado via PoE, ele é feito para montagem no teto, também pode ser montado em parede, mas o ideal, sem dúvida, é o teto para você otimizar a propagação do sinal horizontalmente. Né? Então ele tem aí todas essas características, tá? Para vocês terem uma ideia aí, só algumas fotos, eu estou bem na frente do AP aqui, né? Algumas fotos, ó. Então a PLR, ó, montada aí nas áreas, né? Na área de recepção, na área de espera aqui. Então a gente vê algumas fotos aí dos APs montados. E para fechar, um depoimento do Fernando, que é analista de TI lá da Clínica de Olhos, ele diz o seguinte, que o departamento de TI da clínica recebeu da diretoria a incumbência de trocar o Wi-Fi, porque eles tinham SSIDs diferentes e uma solução de hardware mista, de diferentes fabricantes. Né? Então, eles tinham soluções diferentes, o que quer dizer que eles também tinham gerências segregadas, né? Isso cria um ônus do ponto de vista de gerência, fica ruim gerenciar um ambiente com múltiplas interfaces diferentes, fora a questão da coerência, né, de migração do cliente entre esses APs, de algumas configurações de recursos específicos que a gente tem numa solução unificada. Né? E aí eles decidiram, então, depois de estudar algumas soluções, eles decidiram que a solução ideal para eles seria a solução Unified Ubiquiti, né, que nos trouxe flexibilidade, monitoramento centralizado e métricas para gerenciamento da rede, um enorme diferencial para a nossa gestão da rede wireless e cabeada. Né? Então, para quem tinha lá uma gestão toda segregada
num parque multi-vendor com múltiplas interfaces de gerência, né, acaba sendo aí um sonho você conseguir unificar toda essa gerência através de uma única interface, né, coerente, onde você consegue fazer a transição rápida entre sites, entre equipamentos ativos, a configuração em lote de APs, né, alterei um SSID, eu não preciso ficar configurando individualmente os meus APs, enfim, uma série de vantagens. Ele continua aqui, que também foram utilizados 3 roteadores controladoras, o DM Pro para conexão via VPN das unidades remotas, então eles usaram o DM Pro como roteador principalmente, né, esse era o pré-requisito principal lá no começo do projeto, fazer a interconexão das unidades remotas via VPN, VPN IPsec dentro do DM Pro atendeu com tranquilidade, e aí ele continua aqui que o projeto, dizendo que o projeto foi dimensionado pelo pessoal da L3TI, que nos atendeu plenamente, tanto em relação à aquisição dos produtos quanto à implantação da solução. Né? Depois de uma semana de teste, eles puseram a solução em produção e foi sucesso total. Segundo aí as palavras dele, nenhum problema, implantação muito rápida. Né? Então a gente tem aí o cliente final satisfeito, o integrador satisfeito. Quando o cliente e o integrador ficam satisfeitos, o fabricante também fica satisfeito. Okay? Então o case era esse. A gente tem aqui os canais de suporte que eu já apresentei no começo do vídeo. Vou deixar o link para vocês na descrição. Um abraço, tchau, tchau.